Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula do projeto História com o Professor Marcelo. E hoje nós estamos na nossa 12ª aula e do que iremos tratar, estaremos dando continuidade à história dos Hebreus, terceira parte. Vamos concluir a trajetória desse povo dentro do nosso projeto História com o Professor Marcelo. Vamos a algumas informações preliminares, porque nessa aula número 12 estaremos tratando da terceira parte no que diz respeito aos hebreus. E nós estaremos tratando aqui no que diz respeito ao que aconteceu com os hebreus após saírem do Egito. Já estão agora em Canaã e algumas coisas precisam ser organizadas. Por exemplo, nós temos aqui o período dos juízes. Esse período dos juízes ocorreu entre o governo de Moisés e a monarquia. Assim que saíram do Egito, quando começaram a adentrar a terra prometida, a terra de Canaã, era necessário organizar aquela multidão. E enquanto não acontecia a monarquia, porque o povo hebreu até então não tinha reis, eles estavam sob a liderança de Moisés até saírem do Egito, porque Moisés não adentrou Canaã, e o porquê vocês podem saber na Bíblia, ok? E enquanto isso, o povo hebreu é governado pelos chamados juízes. E qual era a função desses juízes? Liderança militar, já que eles iam desempenhar guerra com os povos que ali estavam ocupando Canaã, era necessário um líder que instruísse eles militarmente. Então, essa era uma das funções dos juízes: instruir o povo, organizar o povo para as batalhas, para a guerra. Outra função, um governo civil e a restauração espiritual. O povo tinha ficado muito tempo lá no Egito. Tinha, de certa forma, perdido seu vínculo com o seu Deus, Javé. E era necessário restaurar essa espiritualidade. E essa era uma das funções dos juízes. As pequenas disputas que ocorriam entre eles, as rivalidades, as brigas, quem decidia era o juiz, daí também o porquê desse nome. Então ele não chegava a ser um rei, ele era apenas uma pessoa de liderança. É bom a gente salientar que Josué não foi um dos juízes. Muita gente diz que Josué foi o primeiro juiz. Não, ele não foi o primeiro juiz, porque segundo a tradição bíblica, olha a Bíblia aí novamente, os juízes eram escolhidos por Deus. Então Josué tinha apenas a função de organizar militarmente o povo, organizar as tribos, mantê-las unidas e organizar o culto a Deus, ao Deus dos hebreus. E também a unificação das tribos, unir as tribos. Nós vamos ver no decorrer aqui da aula que eram 12 tribos, né? E cada tribo recebia o nome de um dos filhos de Jacó. E uma das funções do juiz era justamente manter essas tribos unidas. Trabalho difícil, não é mesmo? Aí ocorre, depois do período dos juízes, a monarquia propriamente dita. É quando os hebreus passam a ter um rei, né? E com isso ocorre a centralização do poder. O poder ele passa a ficar na mão de uma única pessoa, porque até então cada tribo tinha o seu juiz, tinha o seu líder. Só que agora, com a monarquia, essas tribos elas se unificam sob a liderança de um único rei. E é a questão de unir as 12 tribos. Só que com o passar do tempo ocorre uma crise entre os hebreus. E essa crise gera o chamado cisma, que significa divisão. Vai haver dois reinos, né? O reino de Israel, que fica ao norte, onde estavam reunidas 10 das 12 tribos, e a capital era Samaria, a gente vai ver isso no mapa, e o reino de Judá, que ficava mais ao sul, que era composto por 2 tribos, e a capital era Jerusalém. Guarde essas informações. Assim que eles adentram Canaã, começam a estabelecer-se em tribos, depois em reinos, outros povos, outras nações vão invadir e vão dominar Israel. Quem foram os povos que dominaram Israel? Os assírios, em 722 a.C., os babilônios, em 587 a.C., os persas, em 539 a.C., os macedônios e os romanos, entre 333 a.C. e 134 d.C. É nesse período, presta atenção agora, é nesse período de dominação romana que nasce quem? Jesus Cristo. O homem que vai marcar a divisão da história, o nascimento dele,
ele nasce justamente no momento em que o povo hebreu está sob o domínio dos romanos. Ocorre durante o governo dos romanos a chamada diáspora judaica, lá por volta de 70 a 134 depois de Cristo. Diáspora quer dizer dispersão. O povo hebreu, eles vão perder a sua pátria. Eles vão ser dispersos por várias partes do mundo. Eles vão perder territorialmente a sua nação. E eles só vão voltar a ter um estado plenamente, deles, com o nome de Israel, a criação do Estado de Israel, somente após a Segunda Guerra Mundial, no dia 14 de maio de 1948. Lembre-se disso. O Israel da Bíblia, o povo escolhido de Deus que formam o povo de Israel, não tem relação geográfica com Israel hoje, tá ok? Com base nessas informações, vamos dar continuidade à nossa aula. Continuando, nós vimos que após saírem da escravidão no Egito, liderados por Moisés, só que Moisés não entra com eles na terra prometida, porque eu já disse que a resposta está onde? Na Bíblia, leia a Bíblia. Eles passam a ter uma nova liderança. Essa liderança recebe o nome de juízes. Os juízes, eles vão organizar o povo hebreu em tribos, e cada tribo vai ter o seu juiz. E algumas pessoas ainda costumam dizer, erroneamente, que Josué foi o primeiro juiz. Nós acabamos de ver que ele não foi juiz. Ele foi apenas uma liderança que substituiu Moisés. Os juízes passam a vigorar após Josué. E aqui nós temos uma pequena tabela, uma tabela simplificada, sobre os juízes que governaram Israel após a liderança de Josué. Foram várias, uma infinidade, nós temos apenas aqui alguns. O primeiro juiz foi Otoniel, depois Eude, Sagar, a profetisa Débora, depois nós tivemos Gideão, tivemos Abimeleque, tivemos Tola e por aí vai. Uma sucessão de juízes, de líderes militares que governaram as 12 tribos. Isso está bem explícito no livro que recebe também esse nome, o livro de Juízes lá na Bíblia. Vocês podem ler com calma e vocês vão encontrar toda a sequência, toda a linhagem dos juízes que governaram Israel. E vocês podem observar aqui pela imagem que a principal função dos juízes era a liderança militar, já que eles tinham que enfrentar os povos inimigos que haviam ocupado Canaã, que haviam ocupado a Terra Prometida. Seria necessário batalha. Então aqui apenas alguns nomes dos principais juízes, dos primeiros, aliás, juízes que governaram Israel antes da monarquia. E aqui nós temos o nome dessas 12 tribos listados neste mapa. E como eu sempre digo, vocês podem pesquisar e vocês vão encontrar uma localização melhor de onde se situavam essas 12 tribos. E como nós vimos nas observações iniciais, o nome das tribos corresponde ao nome dos filhos de Jacó, os irmãos de José. Temos aqui a tribo de Manassés, Naftali, Issacar, Efraim, Benjamim, Simeão, Assé, Zebulon, Gad, Dan, Rubem e Judá. Já ouviram esse termo? O leão da tribo de Judá. Já ouviram, né? Tá bom. Vamos deixar isso para outras situações. Então, essas são as 12 tribos de Israel. Israel estava dividido dessa forma, de acordo com a linhagem familiar, de acordo com os clãs. E uma das funções dos juízes era manter o vínculo entre essas tribos, principalmente contra os ataques de outros povos. Não somente contra os ataques, mas também para expandir a ocupação da chamada Terra Prometida. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vá lá, inscreva-se, tá bom? O canal está crescendo graças à sua participação. Assista as aulas do começo até o final, deixe seu like, seu comentário, suas perguntas. Participe, porque como eu sempre digo, o projeto História com o Professor Marcelo não é meu, ele é nosso, tá bom? Vá lá e inscreva-se. E nós vimos que o povo hebreu está dividido em tribos e começaram a exigir que fosse aclamado um rei entre eles. Segundo a tradição bíblica, Deus ouviu o seu povo e começou a instituir os reis. E nós temos aqui os 3 primeiros reis do povo hebreu. Os principais, no caso, os 3 primeiros. Começando com Saul, que ele foi responsável pela expansão
no território ocupado pelos hebreus. Ele foi um rei muito aguerrido, um rei guerreiro, né, que expandiu a guerra para a ocupação de outros territórios. O mais conhecido, creio eu, né, o rei Davi, aquele camponesinho, né, que a Bíblia conta em detalhes, que foi escolhido para ser rei, franzino, que enfrentou o gigante Golias, e antes de se tornar rei, Saul perseguiu Davi cruelmente, como nós vemos lá na Bíblia, e Davi se torna rei. Ele é o segundo rei, e Davi também ele vai continuar a expansão territorial iniciada por Saul. Vai ser um bom rei. Teve alguns tropeços, inclusive escreveu muitos dos salmos que a gente conhece muito, na verdade, lá da Bíblia. Então Davi também foi um grande rei. Segundo a própria Bíblia, diz que foi um rei segundo o coração de Deus, porque Deus vasculhava o coração de Davi. Foi por isso que Davi foi escolhido, não por sua estatura, por ser um homem guerreiro, não. Foi pelo seu coração, isso segundo a Bíblia. E após Davi, quem assume o trono é Salomão, muito conhecido pela sua sabedoria, pela sua inteligência. Inclusive foi Salomão que construiu o primeiro templo de Israel. Davi, que era o pai de Salomão, organizou toda a estrutura, todo o material, todo o projeto, e Salomão colocou o projeto do templo em prática. Ele foi o construtor do primeiro templo de Israel. E claro, após esses três, muitos outros reis vieram, assim como houve muitos juízes, houve também muitos reis lá em Israel. Lá no próprio livro, nos próprios livros de 1ª e 2ª Reis da Bíblia, conta em detalhes quem foram esses reis e o que cada um fez. Dê uma lidinha que vale a pena com um olhar histórico, tá bom? Tudo ia bem, Israel com os seus reis, tudo direitinho, até que há conflitos políticos em Israel. É verdade, né? Porque Israel é um povo que tinha muita intimidade, entre aspas, com Deus e tudo mais, que não havia conflitos entre eles, brigas políticas. Aquelas 12 tribos, elas se dividem, se tornaram primeiro um reino unificado, o reino de Israel, com os primeiros reis, tudo direitinho, só que agora vai haver uma divisão, e essa divisão ela é baseada justamente nas tribos, nas antigas tribos dos hebreus, como nós temos aqui. Aí surgiram 2 reinos, o reino passa a ser dividido. Então há o reino de Israel, chamado Reino do Norte, que compunha as 10 tribos. As 10 tribos do norte se juntaram, formaram o reino de Israel, e a capital era a cidade de Samaria. E havia o reino do sul, Judá, né, com as 2 tribos restantes, e a capital, Jerusalém. Então houve essa divisão. E nós sabemos muito bem que quando o reino se divide, aí ele se enfraquece, não é verdade? E segundo a tradição bíblica, Deus sabia de tudo isso, mas deixou correr, deixou a corda solta. Então, houve um enfraquecimento político do reino de Israel, com essa divisão que aqui está. E essa divisão do reino de Israel, né, em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul, ocasionou um enfraquecimento político e militar de Israel. Isso facilitou que outros povos ao redor, que já estavam se transformando em verdadeiros impérios, invadissem e dominassem o reino de Israel, ou seja, o reino do norte e o reino do sul. E aí nós temos aqui alguns desses povos, os principais que se apossaram do território lá de Israel. Os assírios, os babilônios, dominaram Israel, destruíram aquele templo que Salomão construiu. Os babilônios foram lá, destruíram, pegaram os objetos sagrados, levaram tudo para a Babilônia. Foi uma bagunça geral. E o povo, mais uma vez, se tornou cativo lá em Babilônia. Houve o Império Persa, que também invadiu o reino dos hebreus. Os macedônios, na época principalmente de Alexandre o Grande, já ouviu falar? Pois é, Alexandre o Grande, quando domina a Macedônia, ele também se apossa ali dos reinos de Israel. E, finalmente, os próprios romanos, aquele grande império que vai ditar as diretrizes do mundo ocidental, quando ele começa a expandir os seus territórios. E essa expansão chega, claro, até Israel. E é nesse momento que os romanos dominam Israel que surge quem na história da humanidade? Jesus. Jesus nasce em meio a esse conflito político,
em meio a essa dominação política. É por isso também que os judeus nunca aceitaram Jesus como sendo esse filho de Deus, porque esperavam que ele fosse um líder militar, né, que comandasse os exércitos para expulsar todos esses povos dominadores, que exercesse um novo reinado, um reino terreno. Só que Jesus ele não veio para nada disso, segundo a própria tradição bíblica, principalmente lá nos evangelhos do próprio Jesus disse que meu reino não é deste mundo. E aí todos nós conhecemos mais ou menos a história, a trajetória de Jesus, do começo ao trágico final. Trágico entre aspas, tá ok? E como sempre venho fazendo no finalzinho das nossas aulas aqui no Projeto História com o Professor Marcelo, eu quero deixar para vocês uma sugestão de filme, também um filme clássico, um filme das antigas, mas um filme muito bom, que vai falar um pouquinho a respeito de um dos principais juízes, talvez o mais conhecido nosso. E esse filme é Sansão e Dalila. Já ouviram falar, não é verdade? E é um filme de 1949. E a direção é de Cecil B. DeMille, o mesmo que dirigiu aqueles 10 mandamentos que eu também propus para vocês. E os dois atores principais tem Victor Manturi, que fez o papel de Sansão. Esse Victor Manturi, ele era fisiculturista, na época era um homem forte. Nada melhor do que colocar um cara forte para interpretar esse grande personagem. Então, Victor Manturi, ele fez o papel de Sansão, e quem interpretou Dalila foi Hedy Lamarr, uma atriz também muito famosa na época. Então, um filme de 1949, pesquisem aí na internet, assistam, vale muito a pena para vocês terem uma ideia de como as coisas funcionavam e aconteciam lá na época dos juízes, tá bom? Fica essa dica para vocês. E lembre-se, se você ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal, porque nós precisamos muito da sua participação. Afinal, o Projeto História com o Professor Marcelo foi criado para você, tá ok? Se inscreva lá no nosso canal se você ainda não se inscreveu, assista nossas aulas, como eu sempre digo, do começo ao final, certo? Comente, participe, deixe seu like, faça parte desse grupo que busca o conhecimento. E para finalizar nossa aula de hoje, uma frase para a nossa reflexão. Cora Coralina, já ouviram falar? E ela disse o seguinte: o saber a gente aprende com os mestres e os livros. A sabedoria se aprende com a vida e com os humildes. Concordam com isso? Eu concordo em número, gênero e grau. Agradeço a vocês pela participação na aula de hoje. Continue nos acompanhando, que Deus nos abençoe e que possamos nos encontrar em breve na nossa próxima aula, tá bom? Gratidão e obrigado.